ser mãe. O que é a maternidade? Como foi a minha caminhada de lá de trás até aqui? Bom, a minha família, desde a minha avó, minha bisavó, minha mãe, todo mundo foi mãe muito nova. E enquanto as minhas amigas diziam que iam ser mães com 24, 28 anos, eu já dizia que queria ser mãe aos 20. E eu casei muito nova, casei com 18 anos, e eu tive o Luca, meu primeiro filho, que hoje vai fazer 12 anos, eu tive ele, eu tinha 21. Realmente, assim, hoje, olhando para trás, vendo como eu era tão nova, tão menina, e cheia de responsabilidades, porque com a maternidade nasce a responsabilidade, nasce a culpa, nasce a cobrança, nasce a vontade da perfeição, principalmente eu nessa idade tão nova, para administrar todos esses sentimentos, administrar como e quem eu queria ser como mãe. Então, tudo foi muito desafiador, assim como é a maternidade para todos. O parto, por exemplo. O parto foi aqui no Brasil, eu morava fora, mas eu preferi vir para o Brasil para ter. Eu queria muito que meus filhos nascessem na cidade que eu nasci, no país que eu nasci. Eu tinha muita segurança com o meu médico e foi muito divertido porque uma das coisas que fez eu ir atrás do meu médico foi porque eu, muito nova, eu falei para minha mãe: mãe, eu quero ir num ginecologista que faça partos normais. E eu era muito nova e minha mãe pesquisou e ela já, na verdade, ia numa clínica, que é a Célula Mater. Ela ia numa clínica com uma médica e aí ela pegou e falou: então tá bom, você vai com o Dr. Carlos, que é quem faz todos os partos normais da clínica. Dr. Carlos Eduardo Tcheresnia, um médico que foi muito, muito especial para mim. Ele foi muito conhecido por sempre dar preferência para parto normal e era um desejo meu. Bom, dia 10 de junho de 2008, eu tinha saído de um restaurante japonês na época que eu tava grávida do Luca. Eu lembro que na época eu tinha ouvido um médico italiano, que eu morava lá em Milão, né? E então ele falou assim: não pode comer sushi. E eu passei a gravidez toda com desejo de japonês. Eu comi o primeiro sushi da minha vida. Meus pais me deram com 6 meses de idade. 6 meses. Então, bom, eu amo, meus filhos amam. E o Luca, especialmente, ama, mesmo que ele não comeu na minha barriga. E aí, eu saí do restaurante japonês e fui dormir. Comecei a sentir, no meio da madrugada, umas 5 da manhã, eu comecei a sentir dores. E eu tive muita contração ao longo dos 9 meses, então eu tava muito acostumada com aquilo, sentir a barriga inteira ficar rígida, né? E aí eu comecei a sentir com dor. Eu falei: gente, que coisa estranha, né? Tô sentindo uma dor diferente agora, não é mais aquela contração. E aí eu esperei um pouco, passaram-se 10 minutos, eu não sentia mais o Luca mexer. Se você tá com contração e você para de sentir a criança, é importante acionar com açúcar, por exemplo. Então fui fazer um chá na cozinha com açúcar para sentir o Luca mexer e saber que estava tudo bem ou não. Isso já estava de quase 41 semanas, eu estava com 40 semanas e 5 para 6 dias. Então o Luca quase completou 41 semanas. E aí eu fiz o chá, tomei o chá, a hora que eu tava na cozinha, eu senti vazar uma água. E eu lembro assim que eu olhei pro chá, olhei pra chaleira, sabe assim, que tá acontecendo com esse chá? Eu tive uma ruptura de bolsa normal, mais baixa do Luca, então saiu bastante líquido. E aí liguei pro médico, fui na clínica quando deu um pouquinho mais tarde, porque tem uma técnica, né, que eu aprendi naquela época e eu vou compartilhar também com vocês. É uma técnica que você conta, cada 10 minutos você tem que ter pelo menos uma contração. E aí preenche pelo menos 1 hora, de 10 em 10 minutos, uma contração, quer dizer que você realmente está em trabalho de parto.
E aí eu lembro que eu tava de 10 em 10 minutos, aí eu liguei pro médico, quando eu soube que eu estava de 10 em 10 minutos. E conforme vai reduzindo, quando você chega de cada 1 minuto uma contração, realmente o bebê tá quase para nascer. Quando você vai entrar em trabalho de parto, o colo do útero ele vai ficando fininho, 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 e depois você vai começar a ter dilatação, né? E aí ele vai abrindo. Então eu tava 0 dilatação, o colo do útero já tinha, o Luca tava viradinho para baixo e eu tava com 0 dilatação. Então não podia fazer nada, tinha que esperar. Passaram-se 20 horas até o Luca nascer no trabalho de parto, 20 horinhas de trabalho de parto. Como que eu aguentei as 20 horas dos trabalhos de parto dos meus filhos, que eu vou contar como foi depois do da Isabela, que foi muito legal. Eu olhava no relógio e era como se eu visse um timer, sabe? Um cronômetro. Eu olhava, falava assim, começou. Aí, conforme começava, dava o start no timer, a contração ia subindo. Quando tava em 30 segundos, eu já sabia que eu só tinha que aguentar 30 segundos porque ela ia começar a diminuir. Então durava exatamente 1 minuto e nos 30 segundos era o ápice dela que eu precisava aguentar. Foi assim que eu passei, sobrevivi às 20 horas de trabalho de parto do Luca. Bom, agora eu quero contar o trabalho de parto da Isabela. Eu estava de 39 semanas e como o Luca demorou 41, eu estava assim, numa tranquilidade que vocês não podem imaginar. Vocês sabem que eu sou super organizada, né? Tem vários IGTVs aqui de organização que vocês podem entrar, inclusive, ver. Eu não tinha arrumado mala da maternidade, não tinha separado roupa, não tinha feito nada. Bom, tinha lavado as roupas, sabia a mala onde é que tava, sabia as coisas, mas não tinha arrumado nada dentro da mala. E aí, 39 semanas, o pai deles faz aniversário dia 22 de abril. Quando deu exatamente meia-noite, que virou dia 23 de abril, eu estava na Páscoa, na casa da minha mãe, de campo, fora de São Paulo, 1h30 de São Paulo, e aí começou o trabalho de parto. Quando deu 2 da manhã, eu fui bati na porta do quarto da minha mãe, que ela tava dormindo. Falei, mãe, a hora que eu bati, ela abriu a porta, fez ploft. Não foi uma ruptura normal de bolsa, saiu meu tampão, como as mães devem saber o que é, né? É o que fica segurando, então saiu uma coisinha assim. E aí eu olhei para aquilo, minha mãe olhou, minha mãe deu um berro, porque a minha mãe teve 2 cesáreas, minha e do meu irmão, não tinha noção o que era trabalho de parto, não tinha noção o que era tampão, não tinha noção o que era nada, deu um berro. E aí saiu um pouquinho do líquido amniótico, porque eu tive uma ruptura alta de bolsa da Isabela, então saiu um pouquinho de água e para. Não foi igual do Luca, que saiu assim um chá inteiro de água, né? E aí eu peguei e falei, mãe, tá tudo bem, não acorda o Luca. A única coisa que eu tava preocupada era com o Luca dormindo. Falei, mãe, não acorda o Luca. O Laércio, meu padrasto, casado com a minha mãe há 20 anos, eu falei, o Laércio me leva pro hospital, me leva pra casa, eu vou fazer a mala da Isabela e aí depois eu vou pro hospital. Ela, não, eu vou com você. Eu falei, não, você precisa ficar com o Luca, porque eu sempre fui uma mãe, e isso eu quero muito fazer outros IGTVs para tentar explicar, porque a minha preocupação sempre foi muito grande com o Luca. Eu não sabia, acho que toda mãe de segunda viagem, né, o segundo filho, ele vai vir e você fala, gente, mas como que vai ficar o meu primeiro filho? Assim, você só enxerga o primeiro filho, era muito difícil para mim entender que ia ter outra pessoa, outra criança e como eu ia administrar isso, assim, sempre foi uma aflição, uma angústia de como vai ser isso. Então, eu falei, mãe, não, você vai ficar com meu filho, você fica com o Luca, ele não pode sentir que eu desapareci, ele pelo menos tem que ter você, entendeu? E eu não ia arrancar o Luca da cama e, enfim, quis deixar ele lá descansando com a minha mãe, dormindo, e eu ia para esse desafio. Meu ex-marido tava viajando, tava fora do Brasil, jogando. Aí peguei o carro com meu padrasto, saí de São Paulo, pegamos a estrada, e na estrada eu já tava assim, pegava no... Ah, esqueci naquele que chama palavrão, né? Aquele negócio que a gente pega aqui no carro, sabe?
segurava naquilo ali, fazia ai, ai, ai. O Laércio, coitado, meu padrasto olhava e falava, gente, Caroline, ele é dentista, né? Então, médico, já tava olhando aquilo e falando, gente, ela vai ter essa criança aqui no carro, o que que eu faço? Eu lembro que eu tava na estrada, eu tive uma contração ou outra de 2 em 2 minutos, e aí oscilava, né? Muito instável, aí ia pra 5 em 5, 4 em 4, 2 em 2. Aí eu fui pra casa, não vou contar o que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, eu entrei debaixo do chuveiro, lavei o cabelo, sequei o cabelo, que meu cabelo seca super rápido, tava com o esmalte todo atrapalhado, sabe, metade, falei, não, vou tirar esse esmalte, não vou pro hospital, já vou pro hospital sozinha, com a mala que eu tenho que fazer correndo a minha dela, sem mãe, sem marido, vou pelo menos em ordem. A hora que eu entrei no hospital, eu lembro da catraca, assim, passando na minha barriga. A hora que eu passei a catraca, gente, parou meu trabalho de parto. Fiquei em observação por 2 horas no hospital, era Páscoa, o meu médico, a obstetra, todo mundo viajando, pertinho de São Paulo, mas todo mundo fora de São Paulo, todo mundo voltou correndo, e aí chegou todo mundo e eu estava com um trabalho de parto falso. Falei, doutor Carlos, saiu tampão, saiu água, contração de 2 em 2 minutos, não é possível que era falsa essa contração. Aí ele falou, não, Caroline, pode ser que volte, mas pode voltar hoje, como pode voltar em 1 semana. Aí eu falei, nossa, não acredito. Bom, tudo bem. Fiquei mais um pouquinho no hospital, fui embora pra minha casa. A hora que eu piso na minha casa, esta menina na minha barriga, chamada Isabela, decide fazer, oi mãe, e aí? Que só quero ficar nós duas, não quero nada de hospital. E ela realmente odeia hospital até hoje. Não pode falar de exame, de vacina, de nada com essa menina. Bom, a hora que ela começou o trabalho de parto de novo, em casa, eu falei assim, agora que eu vou ficar aqui. Ah, chamei uma das minhas melhores amigas na época, a Raquel Belfort. Minha mãe não tava, meu marido não tava. Ela chegou, eu falei, Raquel, eu vou pedir pra manicure vir. Ela olhou pra minha cara, falou, como assim manicure vir? Eu falei, não, minha unha tá toda atrapalhada, vou ter menina, não é possível que eu vou tá tudo atrapalhada na maternidade, não, vou chamar. Chamei a manicure, fiz manicure, cada 2 ou 1 minuto eu tinha uma contração. Então vocês imaginam, eu tava fazendo amor, peraí, minha técnica de 30 segundos, chega no ápice ali da dor, só aguentar, pronto, durou 1 minuto, acabou minha contração, acabou minha cólica. E a Raquel olhava pra minha cara, Cá, você tá a cada 40 segundos, você precisa ir pro hospital. Falava, não vou, porque agora que eu não vou, porque eu vou chegar naquele hospital, vai parar de novo. Gente, eu juro que eu falava um negócio desse, eu tinha 24 anos. Aí eu falei assim, tá, então agora eu vou. Chegou de 30 em 30 segundos no hospital. Mesmo assim, gente, aí de 30 em 30 ia pra 2 em 2, aí voltava, não sei o que. Só sei que foi esse drama até 9 horas da noite que ela decidiu nascer. E então foram 20 horas de trabalho de parto de cada filho. Este drama, essa história, porque vale muito a pena guardar e deixar registrado, já que o meu IGTV e o meu Instagram tem sido um registro de vida, inclusive para eles e para mim, de história. E a minha intenção de falar sobre parto, de falar sobre gravidez, de falar sobre o parto normal, é principalmente de incentivar muitas grávidas a tentarem o parto normal. É claro que muitas vezes não é possível. Tem manobras que dá para fazer para criança que não tá 100% virada, mas eu sei que quando a criança tá sentada ou em pé é realmente muito difícil. Mas, gente, se você tem a oportunidade, se você conseguiu dilatar, se você conseguiu tudo isso, tente o parto normal. É normal, é natural, é saudável, volta tudo ao normal, volta tudo como era antes. Eu te digo com a maior certeza. Agora eu vou falar algumas dúvidas que todo mundo tem e que eu recebi bastante pergunta. Ah, indução de parto. Sim, eu tive que induzir também, porque eu não tinha dilatação suficiente do Luca. Tava demorando muito para dilatar e eu já tava muitas horas em trabalho de parto. Então eu teve um momento que o Dr. Carlos falou para eu tomar ocitocina, é um hormônio que ajuda a dilatação, porque eu já estava há muito tempo também com a bolsa rompida, e depois que você tem a bolsa rompida, você
pode passar muitas bactérias para o bebê, então realmente eu já estava até tomando antibiótico para evitar de passar bactérias para o bebê. Anestesia, gente do céu, vocês não têm noção. Pergunta assim, Carol, você sofreu para o trabalho de parto? Você sofreu nas contrações? Você sofreu? Não sofri nada comparado com o que eu sofri para tomar anestesia. Gente, que horror! A hora que o Dr. Carlos subiu aqui assim para afastar as minhas costelas, ele subiu aqui em cima de mim, agarrou meu ombro assim para cima, e o outro veio por trás para mim enfiar aquela agulha no meio da minha costela. Gente do céu, das minhas vértebras, quase morri. Foi o pior momento da minha gravidez, foi esse momento. Mas com certeza precisou, porque mesmo dando pouco, uma dose para eu conseguir imobilizar, né, um pouco daqui para baixo, eu tinha que sentir o que era, eu tinha que sentir a contração, mas era para diminuir um pouco a dor. Então é muito confortável, com certeza, muito mais gostoso, porque você não tá sentindo tanto, mas ao mesmo tempo, enfim, te impede de sentir muitas dores do parto, que o 100% natural deixa e permite você sentir. E sim, a episiotomia é uma facilidade que, dependendo do médico, para o parto normal é super indicado para evitar qualquer estrago. E se você procurar, eu brinco que o Dr. Carlos é praticamente uma bordadeira de tão bem que ele costura, porque eu falo, não tem como ninguém encontrar, porque é perfeito. Depois que eles nasceram, tem nem como explicar a emoção, o turbilhão de pensamentos e de sensações diferentes que acontece quando coloca o seu bebê em cima de você. E aí vem a hora que a gente vai amamentar a primeira vez e não tem leite ainda, porque a POJA dura normalmente 2 a 3 dias depois, para mais, se der tudo certo, acho que são 3 dias. Mas o colostro é aquela bomba de vitamina que não é leite, né? Praticamente uma aguinha esbranquiçada. E essa aguinha, que é o colostro, que é antes de vir o leite realmente, acho que a gente tem que fazer um IGTV só para falar sobre a amamentação, porque é um assunto que eu sofri muito na amamentação do Luca. Da Isabela foi muito tranquilo. Bom, uma das coisas assim que eu lembro muito é que se fizesse uma covinha aqui, eles estavam tipo sugando um ar. Eu lembro também que o lábio, eu puxava assim, quando eles iam mamar, às vezes o lábio deles ficava tipo pra dentro, sabe? E aí eu aprendi a puxar assim o lábio deles quando eles estavam no peito mesmo, pra fora, e aí eles faziam a abocanhada direitinho. Então acho que essa é uma super dica de você não ter medo assim, mas você puxar mesmo a boquinha deles, porque eles começam a mamar e o lábio vai pra dentro, e aí eles não conseguem fazer a sucção certa, né? E eu lembro que uma das sensações mais gostosas assim que eu tive na amamentação é que eu sentia uma palpitação, um formigamento, assim, não sei se todo mundo sente, mas isso é uma coisa que eu sempre senti quando as crianças começavam a mamar e começava aquela produção de leite. Era muito gostoso, era uma das sensações que eu mais amava sentir. Bom, falei muito de parto, falei muito sobre como foi a minha experiência, o meu parto das crianças. E eu quero cada vez mais falar sobre maternidade, falar sobre os desafios. Eu tenho recebido muitas perguntas como: Carol, como você deixava os enfeites na sala com as crianças pequenas? Como você conseguiu criar as crianças para ter educação na mesa? Como foi a alimentação? Como foi a transação da amamentação para as papinhas? Eu sei que muitas coisas mudaram daquela época, 2008, 2011 para hoje, e eu sei que a gente tem assim milhares de canais de informações e tudo, mas eu posso dizer um pouco de coisas que funcionaram para mim e coisas que não funcionaram, porque isso sim pode inspirar você
a fazer de uma forma que dê certo para você e fazer tentativas que não custa nada a gente tentar. Então coloca aqui nos comentários todas as dúvidas, todas as questões, porque eu vou trazer periodicamente vídeos sobre maternidade, sobre ser mãe, que é uma das coisas que eu mais amo, ainda mais de um casalzinho como o Luca e a Isabela. Um beijo!